Hoje vamos falar sobre As Filhas da Senhora Garcia, que tem sido aí um grande sucesso, um grande destaque na programação do SBT nos últimos meses, aí nos últimos dias. Foi uma baita escolha. O canal, depois de vários meses aí, fracassos, bateu o pezinho, não, vamos colocar uma novela diferente, porque a gente tá vendo que se a gente manter uma novela infantil aqui, o negócio ia ficar feio. E com As Filhas da Senhora Garcia, uma novela adulta, mostrou aí o canal um desempenho impressionante e tem mostrado a cada dia, a cada semana de exibição, os números têm aumentado, as médias aí, a vice-liderança consolidada tem sido aí frequente, não só em dados prévios que a novela alcança uma audiência boa, porque tem alguns casos que a novela alcança uma audiência muito legal, fica na vice, mas aí no consolidado fecha em terceiro. Então a Record e o SBT estão brigando ali com suas exibições e por enquanto o canal ali do Bispo Macedo não pretende exibir uma novela turca nesse momento, porque eles querem focar nas novelas bíblicas. Então o SBT tem uma grande oportunidade agora, hein, de manter esse público e sem dúvida alguma aumentá-lo. Mas no que se refere à audiência, principalmente nas quartas-feiras, quando ali a emissora opta por capítulos mais longos, que é uma estratégia que está funcionando demais para poder fisgar o público ali, porque normalmente nas quartas-feiras tem futebol na Globo e a audiência sobe, ela explode. E aí tem aquele pequeno público que está ali assistindo a Globo, esperando Vale Tudo e não quer ver futebol. Então, aumenta-se o tamanho da novela para poder pegar aquele telespectador ali que está buscando uma coisa mais envolvente, algo diferente na telinha naquele presente momento. E essa abordagem, basicamente ali, literalmente cinematográfica, quase transformando ali um episódio em filme, tem sido muito importante, fundamental para que o folhetim registre ali números expressivos, com uma média de 5,2 e picos de quase 6 pontos na Grande São Paulo, segundo dados ali obtidos pelo Ibope e divulgados pelo site Na Telinha. Esses números que nunca haviam sido antes marcados anteriormente com a novela Caverna Encantada, que foi um dos principais fracassos do SBT nesse segmento de novela infantil, e é um dos últimos e foi um dos responsáveis também pelo fechamento da dramaturgia infantil, da dramaturgia no SBT no geral. A última produção ali com o setor vai ser, com o núcleo, né, vai ser a série Quem Vai Ficar com a Mamãe, que vai ser feita, que é protagonizada pela Lidia Lisboa, pelo Joaquim Lopes, inclusive vai ser exibida esse ano. Tinha a informação que iria ser exibida só em 2026, mas parece que vão exibir agora em outubro, porque são 5 episódios. Eu não sei quanto que vai ser exibido, se vai ser diariamente, se vai ser uma vez por semana, porque são 5 episódios, né? Então, que você vai fazer com 5? A semana é praticamente ali de segunda até quinta-feira. Então, foi uma boa escolha do SBT ter colocado uma novela mexicana adulta na faixa, e quando a audiência está muito grande, eles vão estendendo os capítulos. O problema é que essas novelas mexicanas mais recentes, da Televisa, elas têm poucos capítulos, né? Tem uma quantidade menor de capítulos. Então, quando o SBT estende, as chances da novela terminar antes do prazo são muito grandes, porque você aumenta, você vai lá, a novela está sendo exibida lá no meio, aí a audiência começa a crescer, e aí você vai lá, pega as fitas e começa a exibir o capítulo seguinte, hoje, um exemplo, uma quarta-feira, aí aquele capítulo ali vai ser antecipado, 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 e aí quando chega assim, no final do mês ou em outro mês, o que você vai colocar no lugar? E eles querem manter aí esse segmento. Mas esses números, eles colocam a novela acima de muitos programas concorrentes, incluindo, como eu disse, a Record, que ficou nessa quarta-feira especificamente em 4,6 contra ali os 5,9 que as Filhas da Senhora Garcia marcaram, mostrando a força desse produto aí mexicano no público brasileiro que está consolidado. O SBT tem aí uma sorte muito grande, porque as novelas mexicanas sempre tiveram um grande público aqui, graças ao próprio canal, que deu essa chance, né? Sempre exibiu novelas clássicas, como Maria do Bairro, A Usurpadora. Então, essa moral que o SBT tem dado às novelas mexicanas tem sido respondido aí através da audiência. Sem descaso, né? Porque recentemente a gente comentou aqui no canal também
que os fãs de novelas mexicanas estavam denunciando o SBT na Televisa por conta do descaso, com os seriados Chaves, também com as novelas mexicanas, mas parece que isso agora, nos últimos meses aí, tem sido mudado até pela questão da gestão, que atualmente quem está gerindo essa questão toda, até da escolha da novela, é o Rinaldo Faria. A presença também de Maria Sorte, né, que é a senhora Garcia, tem sido fundamental também para essa conquista, porque a sua interpretação é muito intensa, então ela conquista o telespectador e dá vida ali a cada cena, seja nos momentos de drama, seja nas situações mais leves, o público acaba respondendo a essa energia, mantendo ali o legado do SBT e mantendo o público plugado no canal com controle remoto por mais de 1 hora e 40 minutos. E com um intervalo em que, em muitos casos, se compara ali até a duração de algumas sessões de cinema exibidas pelo próprio canal. Porque normalmente um capítulo de novela ele tem de 30 a 45 minutos por aí, não passa de 50. E o SBT tem atualmente aí estendido tanto a novela que chega a passar quase de 1 hora por conta da grande audiência. O público está ali ligado. E o SBT também tem um retorno muito grande no que se refere a comentários nas redes sociais em tempo real. No X, por exemplo, que é o antigo Twitter, as pessoas comentando ali, sabe? Cada momento, cada cena da novela. Então isso é muito legal. Você saber que a novela é tão bem quista pelo público que as pessoas assistem e comentam a novela pela hashtag. Então isso mostra a confiança também da direção da trama. O resultado nesse cuidado estratégico é muito visível nos números, porque as filhas da Sena Garcia têm conseguido aí manter uma audiência muito consistente ao longo ali do seu horário de exibição, superando outros programas do SBT e se consolidando como a atração mais vista da grade, com 5,2 de média, que é um resultado que representa não só a preferência do público, mas também uma vitória aí para a estratégia de transmitir ali capítulos mais longos. E a novela antes, quando ela estreou, ela estava prevista para ser exibida às 8h30. Só que com o tempo eles começaram a estender o SBT Brasil, porque sempre, como eu sempre falo aqui, sempre um programa antecessor tem que entregar bem para o programa seguinte. Então, a novela ela depende da boa audiência do jornal, que é no caso do SBT Brasil. Assim também como as novelas da Record. Depende bem da boa audiência do Jornal da Record. Então, se o Jornal da Record não marca uma audiência boa, consequentemente, a novela bíblica Paulo Apóstolo não vai receber bem. Se o SBT Brasil entrega com 5, as chances de você manter 4 são muito legais. Agora, se você marca 2, se você marca 3, infelizmente, a novela ali não vai ter uma audiência final legal. Então, o SBT Brasil passou a entregar para as filhas da Sena Garcia 9h05, 9h10. Então, ela acaba até acabando quase 11 da noite, porque ela é estendida, é entregue com uma boa audiência, então o canal consegue ali ter uma boa audiência. Então o Silvinho, com a cornetinha, tem tocado quase que sempre agora. Mas nas quartas-feiras, quando a concorrência é maior, o desafio é você manter ali o público longe do futebol. Então essa extensão tem sido muito legal. As novelas, as filhas da Sena Garcia, na quarta-feira, quando tem exibição de futebol, marca uma audiência estrondosa. Infelizmente, nem todos os dias consegue marcar 5, mas tem alguns dias aí diferentes que marca 4 pontos, eventualmente marca 5. A Record não tem ficado muito assustada com isso, não. Tanto que eles não vão nem colocar a novela turca agora, vão continuar com um cronograma de novelas bíblicas. Mas a capacidade da novela de segurar o público durante mais daí de 100 minutos mostra que há um engajamento real, que vai além daquela simples rotina ali de você assistir a televisão, pois cada cena é trabalhada para poder manter o interesse, a curiosidade, a expectativa, e isso se reflete nos pontos, né? Na audiência, que chega ali a quase 6 pontos, que é um índice que demonstra assim, que em momentos decisivos da novela o público responde imediatamente e vai ajudando ali o SBT a elevar
o segundo lugar de audiência no seu horário de exibição. Supera ali diversos programas da Record e também de outros canais. O desempenho de As Filhas da Senhora Garcia também mostra como que uma novela internacional estrangeira, mexicana, pode se adaptar ao público brasileiro e se conecta com ele ali e proporciona resultados consistentes, desafiando alguns programas nacionais e resistindo à competição ali do mercado, porque a intensidade das cenas, a narrativa envolvente e o talento de Maria Sorte criam ali um pacote que o telespectador reconhece e valoriza, mantendo-o na frente da televisão. A Daniela Beirute, em coletiva de imprensa, que foi feita pelo SBT em maio, divulgando aquela nova programação que foi Bom Dia e Companhia, Alô Você, né, o Bate, enfim, uma série de novidades, ela afirmou que ia parar de dar muito foco a novelas mexicanas antigas, porque estavam repetindo demais. Mas são essas novelas mexicanas clássicas que dão audiência para o canal. Então você fechar os olhos só porque está repetindo o tempo inteiro é ruim. Tanto que o próprio Ratinho, quando entrevistou a Gabriela Spanik, né, que fez a Usurpadora, ele até falou no programa, pô, a gente sempre recorre à Usurpadora quando está precisando de audiência, porque sempre tem que recorrer. O próprio Chaves, que nesse presente momento aí foi retirado da programação diária da SBT, vai se manter só nos domingos por conta da estreia da Porta dos Desesperados, né, com Sérgio Malandro. O SBT sempre recorreu ao Chaves. O Silvio Santos, quando algum programa não dava uma boa audiência e ele precisava colocar alguma coisa no lugar, ele colocava Chaves e Chaves levantava a audiência e mantinha o SBT em segundo lugar. Então você deixar de exibir novelas clássicas só porque é novela antiga, novela mofada, é uma falta de respeito bem grande com os fãs. Então tem que se exibir, claro, tramas mexicanas atuais, tem que aproveitar sim essa parceria que tem com a Televisa e exibir sucessos atuais, porque tem muita novela mexicana boa, assim como essa, mas também não deixar de lado os clássicos, né? Porque tem muito clássico bom. As Filhas da Maria do Bairro, a Usurpadora. Então é muito interessante você observar que a emissora consegue juntar elementos clássicos da novela com uma estrutura ali mais longa, quase cinematográfica, criando um diferencial que ajuda a sustentar a audiência. Pois em vez de simplesmente exibir mais um capítulo rápido, o SBT aproveita o horário para poder entregar uma experiência completa, onde cada ato, cada conflito, cada revelação tem espaço para poder ser desfrutado pelo telespectador. E essa decisão se reflete no número do Ibope, que está mostrando que a estratégia está funcionando. O telespectador, por sua vez, responde muito bem, porque o engajamento ele tem vindo natural com a trama, e aí leva que os pontos ali se mantenham altos, mesmo diante de concorrências como futebol, como outros programas também. E é esse tipo de resultado que mostra a força do SBT em apostar em tramas internacionais. Porque nesse momento eles não vão focar em novelas nacionais, porque o setor de dramaturgia, o núcleo, foi fechado. Tanto que até o Ricardo Montanelli, que era diretor do núcleo, foi demitido. A última produção foi essa série que eu disse, que vai ficar com a mamãe. Então, até isso, eles não vão produzir mais. Por enquanto, se for produzir ano que vem, vai ser em parcerias com plataforma de streaming. Então, assim, eu acho que deve continuar aproveitando essa parceria com a Televisa e exibir tramas mexicanas aí, inéditas, mas também sem esquecer das clássicas e focar nisso. Depois você pensa em exibir algo nacional. Então, essas histórias intensas, protagonistas carismáticos, eles são capazes de fazer o telespectador se envolver profundamente. E o que se torna claro aí nessa audiência que está astronômica. A gente fica até às vezes bobo, porque toda hora o sino toca. Eu às vezes estou descansando e quando eu vou ver, sai lá, sino tocou, a cornetinha, não, sino da liderança, mas a cornetinha tocou, então já sinaliza, aí tem que publicar na página lá a audiência. Então é muito interessante você ver que a novela está crescendo muito e o SBT tem que pensar também nessa continuidade, porque o público ele se acostuma com a trama, ele se envolve, ele se interessa por cada capítulo, né? Então isso ajuda demais a emissora a manter o seu segundo lugar de forma ali muito consistente. Segundo o José Armando Vanucci, o SBT já tem pensado já
em alguns títulos mexicanos inéditos para poder aí colocar no lugar ali de As Filhas da Senhora Garcia, para poder manter ali o público engajado e não tomar ali a mesma ter erros que a Record, por exemplo, teve de manter o público bíblico ali, porque a Record poderia muito bem ter aproveitado o sucesso de Força de Mulher, que estava marcando 10 pontos, e continuado, mas não, quiseram colocar uma novela bíblica, e aí a audiência caiu, perderam quase 26%, aí até mais de audiência, porque optaram por focar na novela bíblica. Então, se continuasse com a novela turca, talvez o SBT não estivesse com essa audiência boa. Então, o SBT não pode cometer o mesmo erro que a Record e colocar uma novela infantil no lugar de novo. Tem que manter esse público aí, segmento adulto. Então, escolher uma novela mexicana inédita, chamativa, interessante, que possa fazer uma transição suave e manter o telespectador ali que gosta desse tipo de conteúdo nesse horário engajado. Então, segundo informações, o SBT já está já selecionando aí e já até tem alguns títulos em exibição aí, em preparação para serem exibidos posteriormente após o fim das Filhas da Senhora Garcia, que deve acabar, como eles estão estendendo muitos capítulos, possivelmente em novembro. E aí já tem que colocar alguma coisa no lugar. Mas está dada a informação aí do site na telinha de que As Filhas da Senhora Garcia está crescendo, está explodindo no SBT, tem alcançado números aí astronômicos. O SBT já fazia tempo, acho que desde setembro do ano passado, que eles não alcançavam uma audiência tão grande, que As Filhas da Senhora Garcia não alcançava uma média tão alta. O SBT só tinha chegado nisso só com Poliana, com Carrossel. Então você vê um segmento desse diferente chegando numa audiência boa como essa, é motivo sim de comemoração. Então que o cara não tome o erro de colocar uma novela infantil no lugar. Mantenha esse segmento aí e foque também na faixa da tarde, que merece muita atenção também. Siga a gente no Instagram, @BastidoresDMUFC, e também no X, que é BastidoresDM. A gente se vê no próximo vídeo e tem muito conteúdo bom aqui, hein? Se inscreva, você que está chegando agora, deixe seu gostei e até a próxima.